Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje no Cuscuz com Debate com o Rafael Freire, presidente do Diretório Estadual da UP. A gente vai conversar nesse programa de hoje, um pouco sobre política, sobre o que é formar um partido político, legalizar um partido político em uma conjuntura tão adversa. Então hoje é o primeiro programa que a gente está fazendo gravado para o YouTube e para o Facebook, para essa transmissão que a gente vai estar fazendo a cada 15 dias e ao vivo aqui pelo Instagram, onde a gente vai estar usando as ferramentas em dias distintos, tentando dinamizar um pouco mais as nossas redes sociais. Então já agradecer ao Rafael pela presença, por esse debate, um assistente social e um jornalista, mas ambos militantes da luta social. Passo para o Rafael falar um pouco para a gente sobre esse desafio, né? Sobre o que foi ou o que é formar um partido em tempos tão adversos. Muito bem, pessoal. Boa noite para quem está ao vivo. Nós estamos hoje no dia 21 de outubro. Eu estou dizendo isso porque a gente vai falar um pouco aqui algumas novidades em relação ao UP também. Então, para quem vai assistir depois, nós estamos hoje na segunda-feira, dia 21 de outubro. Boa noite, Tássio. Obrigado pelo convite, antes de tudo. Em nome do Partido Unidade Popular, a gente agradece mais uma oportunidade de divulgar o surgimento desse novo partido, dessa nova ferramenta de luta da classe trabalhadora. Nós iniciamos o processo de criação do partido em 2017. Ainda em 2016 nós tínhamos feito toda uma movimentação que teve que ser suspensa por conta de algumas alterações na legislação brasileira e efetivamente em 2017 nós iniciamos esse processo, onde nós conseguimos concluir esse processo no dia 14 de setembro de 2018. E de setembro de 2018 para cá, nós estamos aguardando a finalização apenas no campo jurídico da legalização do nosso partido. E em primeira mão, eu quero dizer aqui que na próxima quinta-feira, dia 24 de outubro, para quem está assistindo ao vivo agora, na próxima quinta-feira, para quem vai ver depois, para quem vai assistir depois, na quinta-feira que passou, dia 24 de outubro, ocorrerá, enfim, a apreciação do pedido de registro eleitoral da Unidade Popular dentro do pleno do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. São 7 ministros e a gente vai aguardar essa votação. Nós estamos extremamente confiantes porque nós fizemos um belíssimo processo do ponto de vista político e do ponto de vista legal, que é o que importa muitas vezes na esfera da justiça. Nós cumprimos todos os requisitos necessários. A legislação, Tássio, ela mudou em 2015. O PSOL, por exemplo, quando foi criado, ele passou por outro tipo de legislação. A partir de 2015, a legislação impôs que o partido que necessitasse o agrupamento, que necessitasse se transformar em partido, ele teria que recolher um determinado número de assinaturas de apoio de eleitores no prazo máximo de 2 anos. Essa foi a principal alteração, se comparado ao que o PSOL passou e outros partidos, em relação ao que a Unidade Popular passou. Então, os nossos 2 anos terminou no dia 14 de setembro de 2018. Nós fomos instados pela legislação a recolher 0,5% do eleitorado que votou para deputado federal na última eleição. Traduzindo em números frios, isso dá 492 mil assinaturas de apoio de eleitores com todos as suas prerrogativas, seus direitos eleitorais garantidos, e desde que eles não sejam filiados a nenhum partido. Então, para poder atingir esse número, que cada ficha de apoio que era coletada é uma ficha física, não podia ser apoio por internet, por exemplo. Cada ficha coletada ela necessariamente precisa passar por uma análise do cartório eleitoral onde aquele eleitor está lotado. Então é um processo bastante burocrático e para poder recolher e validar essas 492 mil assinaturas, nós coletamos em 17 estados mais de 1.200.000 assinaturas de apoio de eleitores. E atingimos um número, inclusive, bem maior do que as 492 mil, que era o número mínimo necessário. E agora... Eu sou fundador do PSOL, desde a coleta de assinaturas, fiz parte desse momento que você relata aqui pra gente. E lembro que naquela época nós fomos coletar assinaturas em praia, em feira, na frente de escolas, universidades,
Qual foi o foco de vocês? Teve algum foco prioritário nesse momento de buscar as assinaturas? Como vocês traçaram essa estratégia? Bem, de acordo com a realidade de cada município, nós traçamos um tipo de coleta. Aqui em João Pessoa, o nosso alvo principal, o nosso local principal foi o terminal de integração do Varadouro, terminal de ônibus. Inclusive, com solicitação feita à CEMOB, que foi uma exigência que foi feita pelos fiscais que agem dentro, que administram o terminal de integração. Nós fizemos a solicitação e foi permitido que nós fizéssemos essa coleta de assinaturas dentro do terminal de integração do Varadouro. Mas fazíamos também, em diversas ocasiões, fizemos também na Lagoa e fizemos na porta de empresas, né? A gente tem uma influência no setor de trabalhadores aqui da UFPB, de jornalistas, do pessoal da CAGEPA, da Energisa, dos trabalhadores da limpeza urbana, dos trabalhadores em telemarketing. Então, nas categorias onde nós tínhamos algum companheiro que tem uma liderança ou que trabalhava em determinado setor, nós fomos a esses setores, fomos às universidades também e fizemos esse trabalho de forma ampla. Em Patos, por exemplo, que é uma cidade onde o partido já nasce com uma certa estrutura, estrutura não é a palavra, nasce com uma certa influência social, porque temos uma liderança política na cidade, que é o companheiro Josivan. Nós fizemos principalmente nos bairros populares. Em Campina Grande fizemos no terminal de ônibus, bastante dentro da UFCG, da UEPB. Então, nos setores onde o partido já tinha influência, a gente fez esse trabalho prioritário. A gente, nessa caminhada militante, né, a gente tem algumas... É comum, é bem aceitável o pessoal na universidade, nos movimentos, onde a gente tem essa influência que você coloca. Mas temos vivido no último período assim, uma certa repulsa da política. Ao menos é o que tenham em dizer pra gente. Em alguns momentos que eu tive a oportunidade de conversar sobre, eu dizia que não é bem assim. Tanto que os companheiros da Unidade Popular conseguiram mais de 1 milhão de assinaturas em meio a tudo isso. Um partido de esquerda, um partido que apresenta seus princípios, um partido comunista, um partido socialista que diz a que veio. É impressão minha, eu estou equivocado em dizer isso, que vocês fizeram esse debate, que as pessoas aceitaram isso, ou tinha uma rejeição muito grande? Como foi isso, não da nossa área de influência, mas da população em geral? Sim, essa pergunta é muito interessante, porque não é possível atingir as metas que são impostas pela legislação fazendo coleta de assinatura apenas com quem pensa igual a gente, ou parecido com a gente, ou área de influência. Você tem que ir para o meio do povo, você tem que ir para a população. E exatamente nesse momento que a gente iniciou o trabalho, foi um momento de acirramento muito grande, porque a gente estava vivendo o processo de impeachment, né, do golpe que a presidenta Dilma sofreu com as forças reacionárias em ascensão, um movimento neofascista já aparecendo, né? Várias pessoas com um discurso muito intoxicado assim, pelas redes sociais, principalmente pelas fake news do WhatsApp, que só aumentaram, né? E durante a campanha eleitoral para presidente tiveram uma influência muito grande, mas naquele momento, já em 2016, a gente já percebia isso, já sentia essa força. Mas essas pessoas que têm... criaram um ranço contra a esquerda, ou criaram uma opinião generalizante contra a esquerda por conta dos erros que o PT cometeu e porventura queriam passar isso para a gente, essas pessoas ficavam sem argumento no momento em que a gente colocava toda a independência política e classista que os nossos agrupamentos sempre tiveram, que a Unidade Popular se propõe a ter e tem de fato a independência política. Então isso aí ficava em segundo plano. E a imensa maioria das pessoas muito abertas para ouvir o nosso discurso, porque ao abordar um eleitor, um cidadão que estava ali no terminal de integração, por exemplo, a gente não fazia simplesmente uma coleta de assinatura ou escondendo que era um partido ou qualquer coisa do tipo, né? A gente dizia abertamente que estávamos criando um partido, que é um partido socialista, e muitas das vezes, antes de abordar individualmente aquela pessoa, a gente fazia o que a gente chama de agitação, né? Plataforma de ônibus cheia de pessoas aguardando o ônibus, e a gente fazia uma fala pública para todo mundo ouvir, e essa fala era denunciando os crimes que o capitalismo comete, que a burguesia comete, que no estado atrasado politicamente e economicamente como é a Paraíba, o quanto que a gente sofre com essa situação de coronelismo que ainda é muito forte, de oligarquias, né? De falsos líderes da esquerda que se aliam a essas oligarquias. Então, ao nos colocarmos como alternativa, a gente sempre apresentou essa crítica.
ao setor mais reacionário que estava provocando o golpe naquele momento, deixando muito clara qual era a nossa posição, e as pessoas assinavam. Não houve nenhum momento em que houve uma espécie de rejeição, muito pelo contrário, a prova está aí. E não só o trabalho que Paraíba, João Pessoa, mas o trabalho que desenvolvemos no Brasil como um todo. Como eu falei, foram 17 estados, alguns estados taxados como estados reacionários, como Santa Catarina, por exemplo, fizemos trabalho, Goiás. Então, a gente não tem isso. Onde tiver gente, a gente vai conversar com as pessoas e fazer o trabalho. Fizemos assim, durante a campanha de coleta de assinaturas, e esse é o perfil que a gente pretende dar a esse partido, de caráter popular e de diálogo direto com a população. E agora, com o partido, a véspera do julgamento, como vocês se posicionam na conjuntura, né? Vocês fizeram uma apresentação ali no período do golpe, agora nós estamos, no meu entendimento, ainda vivendo as consequências desse golpe, mas com o governo instalado, diferente dos principais atores, digamos assim, que naquele momento faziam uma luta pelo golpe no governo da presidenta Dilma. Como vocês se posicionam hoje? Quais são os principais ataques vividos assim pelos trabalhadores na avaliação da UP? Bem, o governo Bolsonaro ele é um governo populista e antinacional, né? Ao contrário do que ele se coloca como um governo nacionalista, patriota, ele é justamente o oposto. É um governo que se colocou batendo continência literalmente ao governo norte-americano, à bandeira norte-americana, e todos os interesses dos capitalistas norte-americanos em especial, eles estão plenamente contemplados nas políticas que esse governo vem fazendo. Então é um governo que privilegia os bancos em detrimento do povo, é um governo que tem como alvo prioritário o ataque ao movimento sindical, ao movimento estudantil, ao movimento feminista, ao movimento de moradores sem teto e sem terra, e aos partidos de esquerda de modo geral, especialmente os partidos comunistas e socialistas. Então esse é um governo que ele tem uma tendência clara a querer desmantelar tudo aquilo que os trabalhadores construíram como organizações de luta. Então esse é o primeiro elemento que a gente quer colocar. Então, pensando assim, nós queremos reafirmar a nossa posição de criar o nosso partido de forma democrática, de que ele se mantenha como um partido de oposição a esse governo, um partido de esquerda, socialista. Nós reafirmamos a necessidade de que as pessoas devem se organizar nos mais variados movimentos sociais que existem. Reafirmamos a nossa posição de que é fundamental a manutenção financeira dos sindicatos, a manutenção política dos sindicatos junto às suas categorias, porque sem o sindicato os trabalhadores estão liquidados nessa conjuntura, porque o governo Temer já deu passos muito largos com a reforma trabalhista, o governo Bolsonaro aprofunda ataques aos direitos trabalhistas e particularmente com a iminência da aprovação da reforma da Previdência, já que ele tem um poder de compra de parlamentares muito grande, e isso está consideravelmente encaminhado para que a reforma da Previdência seja aprovada e o desmantelamento da Seguridade Social da Previdência no nosso país. Então nós acreditamos que é necessário que haja essa organização, porque o povo não pode recuar do momento que tem construído, que é um momento de enfrentamento, né? O 8 de março, o 15 de maio, o 30 de maio, a greve geral de 14 de junho, as várias manifestações que aconteceram de forma pontual dentro de instituições de ensino superior, universidades federais, institutos federais, todos esses enfrentamentos que foram feitos até agora têm sido fundamental para manter a resistência, né? Se não conseguimos ainda barrar determinados projetos, nós acreditamos que é com o acúmulo de força e organização popular que nós assim faremos. Então essa é a essência da nossa posição, chamar as pessoas para se organizar. Não adianta simplesmente chamar as pessoas para ir à rua. É preciso ir às ruas, mas é preciso se organizar para fortalecer essa resistência. Vocês caracterizam aí como um governo antinacionalista, e a gente tem a clareza da UP como mais um partido internacionalista que a gente tem no nosso país. E nesse último mês, com mais intensidade, a gente tem visto o Equador em ebulição, ruas e apontando mudanças eleitorais, o Chile agora recentemente, inclusive com a execução de alguns militantes em oposição ao governo chileno, a Bolívia, Evo, voltando no processo eleitoral com uma força também muito grande, e o Brasil, para alguns militantes, parece estar distante dessa reação. É isso mesmo? Ou é uma questão momentânea? Como é essa desse governo não nacionalista nessa relação com esses outros países na América Latina? Ao contrário do que havia ainda de vantagem dos governos do PT, que era
o diálogo com lideranças importantes da América Latina, o fortalecimento de articulações nesse setor, mesmo que do ponto de vista ainda da democracia burguesa e do capitalismo, ações como o Mercosul e outras que foram criadas, a ALBA, outras questões, ao contrário desse ponto positivo que ainda havia, a posição do governo Bolsonaro na América Latina, diante do continente irmão que nós fazemos parte, do qual o Brasil é a imensa maioria do território, é uma postura anti-integração, é uma postura de contrariedade a tudo aquilo que o Brasil construiu enquanto política externa, inclusive de governos até da direita, do PSDB e tudo, né? sem partir para nenhuma defesa desse campo, evidentemente. Mas o que o governo Bolsonaro tem feito hoje, aqui para a América Latina, é justamente servir como ponto de apoio para o imperialismo norte-americano. Na Colômbia, Tássio, antes de citar de falar desses países que você citou, na Colômbia está havendo um massacre dos militantes sociais como nunca visto. Já existe uma prática bastante antiga, de décadas na Colômbia, de execução, até por conta do conflito armado que persistiu durante anos naquele país, mas depois que as Farc entregaram as armas e a guerrilha, de certa forma, se desmantelou... Por isso o anúncio de retorno à guerrilha de alguns? Por isso que o movimento recuou, mas devido à altíssima repressão que se sucedeu à tentativa de armistício por parte das Farc, outros setores guerrilheiros voltaram a se organizar e até mesmo alguns guerrilheiros da Farc voltaram a se organizar de novo enquanto FARC, Exército Popular, né? Então a gente vê esses dois casos que você citou agora. O nosso Partido Unidade Popular tem relações muito estreitas com várias organizações sociais e partidos do Equador. Inclusive lá no Equador existe um irmão que também se chama Unidade Popular. No caso em espanhol, Unidade Popular. Então os camaradas que compunham antigamente um partido chamado Movimento Popular Democrático tiveram seu registro cassado no período do governo de Rafael Correa, que era um governo que tinha capa de esquerda, mas que perseguiu muito o nosso partido irmão e os militantes comunistas que existem no Equador. Esse partido mudou de nome, fez um processo parecido com esse que a gente falou aqui, de recolher assinaturas, e hoje é uma força importante no Equador, que pleiteia uma transformação radical e estava participando diretamente das manifestações. Lá existe um componente indígena muito mais forte, né? O indígena brasileiro, a gente está acostumado a ver essa realidade, ele vive de forma muito isolada, em florestas e tal. O Equador, até pelo fato de ter um território muito menor, a população fica muito mais próxima, e lá cerca de 40% da população é indígena ou descendente direto de indígenas. Então o componente social indígena é muito forte. Então existe uma confederação nacional chamada CONAI, e eles estavam contrários ao pacote neoliberal do governo de Lenin Correia, que é o governo que sucedeu Rafael Correia. Então aconteceu esse levante popular indígena e popular no Equador. No Chile, o que a gente vê é uma força muito grande espontânea das pessoas. A gente não tem tantas informações assim, porque a mídia nacional brasileira, corrupta e corrompida, comprometida com o sistema capitalista, tem evitado apresentar alguns detalhes do que tem acontecido no Chile, mas a gente vê um grau de radicalização muito grande, muita juventude nas ruas também participando. O Chile é um país que tem uma tradição de movimento estudantil muito forte, tanto universitário quanto secundarista. E no caso da Venezuela, só para terminar, queremos deixar aqui toda a nossa solidariedade ao povo venezuelano que tem resistido, porque o embargo econômico, o bloqueio que os Estados Unidos têm imposto à Venezuela é muito mais grave, Tássio, e vocês que estão assistindo, é muito mais grave do que o que se apresenta na grande mídia e até mesmo do que a gente conhece pela própria mídia de esquerda. Recentemente tivemos a oportunidade de conversar com alguns camaradas da Venezuela. Eles fizeram um relato de que há um desmantelamento profundo da economia venezuelana, uma destruição profunda das forças produtivas, de fábricas, de terras, e o povo está se reinventando. Então o povo venezuelano resiste contra as investidas dos Estados Unidos. O governo venezuelano tem sido proibido de estabelecer relações comerciais com vários países do mundo, teve bens sequestrados, tanto recursos financeiros que estavam depositados em bancos estrangeiros, como também a subsidiária da PDVSA, que é a empresa petroleira da Venezuela, como se fosse a Petrobras aqui do Brasil, também tinha posto de gasolina, por exemplo, nos Estados Unidos, e o governo norte-americano expropriou. Isso que eles criticam quando o povo quer expropriar, os capitalistas, eles fizeram no território norte-americano, expropriaram a subsidiária da PDVSA, que é a empresa que distribui a gasolina, do combustível que era vendido lá nos Estados Unidos. Então é grave a situação da Venezuela e, infelizmente, o governo Bolsonaro tem cumprido esse papel de ser um agente do imperialismo norte-americano aqui no nosso continente.
Como a gente está também aqui hoje, né, enquanto a gente grava para o YouTube e Facebook, a gente está aqui ao vivo no Instagram, acho que talvez pela reação no nosso país ainda não ser a mesma desses países que você listou para a gente aí, tem uma pergunta que é muito frequente, que é do campo eleitoral, que ainda é visto por alguns como um espaço importante de reação de organização popular, né? Marco Patrício, inclusive, com o Pedro Cabedelo, foi candidato ao PSOL nas últimas eleições, está aqui também na nossa live e fala da sua coerência e da sua militância política. E o Henrique Monte, ele pergunta se existe a expectativa de unidade em uma frente de esquerda com outras organizações partidárias no Brasil, né? Então, vocês conseguindo e torcemos para isso, e trabalhamos para isso, a legalização, né, da UP enquanto partido, vai ser a primeira eleição de vocês enquanto partido legal, né? Já estivemos coligados, porque para a gente uma aliança eleitoral é para além do registro legal de um partido, mas agora vocês vão ter uma eleição com um partido legalizado. Já começaram a pensar isso? Existe a possibilidade de uma frente de esquerda? Vai ser um momento de apresentar a cara do partido? Como vocês estão analisando esse momento? Tá, deixa eu resgatar uma pequena informação que eu acho que passou batida. É importante dizer que os movimentos cofundadores da Unidade Popular, eles têm muitos anos de militância, né? A Juventude em Rebelião, que é a nossa organização de jovens, já vai com 27 anos de organização. O Movimento Luta nos Bairros completou 20 anos agora, em meados desse ano, e realizou seu 5º Congresso Nacional. O Movimento de Mulheres Olga Benário e o Movimento Luta de Classes. Todos esses movimentos com muitos anos de atuação. Então é por isso que você diz que em outros momentos já estivemos juntos. Então a nossa postura, antes de termos o partido legalizado com registro eleitoral, sempre foi uma perspectiva de buscar essa unidade e fazer a aliança nesse campo de esquerda. E vamos estar juntos também nesse processo agora, com diferenças, né? Porque se um partido de forma independente, autônoma, é criado e tem o seu registro eleitoral, nada mais do que natural que ele lance a maior quantidade possível de candidaturas para poder se apresentar à sociedade. Ainda mais que, como nós não fomos medidos pela eleição de 2018, que foi a eleição para deputado federal que determinou os partidos que atingiriam ou não a cláusula de barreira, então nessa eleição 2020, por exemplo, a Unidade Popular lançando seus candidatos, eles não poderão aparecer nem na TV nem no rádio, nos programas gratuitos, né? Nem tampouco vamos receber o fundo partidário. Então o partido nasce de uma forma humilde e com o pé no chão, como sempre estivemos. Há uma diferença também, é importante que todo mundo saiba, que a partir da próxima eleição não será mais permitida a coligação para eleições proporcionais. Então, a gente sempre manteve um diálogo com o pessoal aqui na Paraíba, por exemplo, e outros partidos do campo, e podemos construir uma frente unitária de esquerda na eleição majoritária. Uma coligação majoritária de apoio a prefeito, ela é possível. Uma composição de chapa, prefeito e vice, ela é possível. Mas já no âmbito da eleição para vereador, nas eleições proporcionais, não é permitido mais a coligação. Então, o que queira apresentar suas listas de candidatos terá realmente que lançar chapas próprias, que, né, na prática é a chapa de um partido só, um agrupamento só que vai lançar. Então, mas estamos, o nome do partido, eu penso que foi muito bem escolhido também para o momento, Unidade Popular, porque ele reflete essa concepção, reflete a criação do partido, que foram 4 movimentos cofundadores, então movimentos populares que se juntaram para fazer um partido. Isso é uma prova de unidade popular e reflete a postura que a gente sempre teve de diálogo, de buscar entendimento, de buscar fortalecer as ideias em comum com outras organizações. Essa é a nossa plataforma também do ponto de vista das eleições. E onde são esses estados onde vocês teriam uma prioridade em termos de potencializar o programa do partido por meio de figuras públicas que existem na organização de vocês? Tássio, a nossa decisão foi a seguinte: enquanto não houver a liquidação da questão dentro do âmbito da justiça, né, enquanto não houvesse a apreciação do nosso pedido de registro eleitoral por parte do TSE, nós não iríamos provocar, nem iríamos alimentar nenhum debate no terreno eleitoral. Nós estamos, do ponto de vista da preparação para as eleições, nós estamos fazendo formação interna, nós estamos buscando conhecer mais a realidade dos municípios onde nós atuamos, mas temos a orientação, de modo geral, de lançar candidaturas em todos ou na maioria dos municípios onde o partido já está organizado. Mas o debate eleitoral propriamente dito a gente ainda não fez. Felizmente, como eu falei, né, repetindo, se alguém começou a assistir agora e não viu o começo, nós estamos no dia 21 de outubro, uma segunda-feira,
quem está assistindo ao vivo, na próxima quinta-feira, dia 24, o TSE vai apreciar o pedido de registro eleitoral da UP. Para quem está vendo depois, vai ser a quinta-feira que passou, dia 24, a gente já... Quem assistir, talvez depois, já, de repente, a gente já vai ter essa notícia do registro eleitoral da UP, é isso que a gente espera. E a gente vai no final do vídeo botar o destaque Muito na bem. torcida para que de fato seja extremamente positivo. Já está aqui, os meninos já lembram, já estamos a 25 minutos, né? O tempo passa muito rápido nessa conversa da gente aqui. E aí o Henrique, que fez essa pergunta agora há pouco, o Henrique Monte, ele disse que bastante coerente. Parabéns ao PSOL Paraíba e ao UP pelo debate. Muitas vezes, Henrique, é difícil a gente separar, né, o que é o Tasso, presidente do PSOL, do Tasso, assistente social. Esse é um programa que a gente está começando pelas redes pessoais mesmo, para dar uma potencializada em alguns debates e ficar um pouco mais livre de uma posição do PSOL, onde a gente possa horizontalizar posições em uma discussão como essa. Então, já aí caminhando para o ponto final, só fica uma dúvida. Você disse que vai fazer esse debate um pouco depois, né, por conta do processo de legalização do partido, mas na Paraíba é natural, principalmente em Patos, você fez referência na conversa da gente de hoje, o nome de Josivan como uma referência importante para a Paraíba de esquerda que possa vir a ocupar o parlamento. Isso já é discutido. O caso de Josivan, né, quem não conhece o companheiro Josivan, ele é uma dessas figuras históricas, né, ele está organizado desde 1995, tem uma estrada muito longa já, caminhada, movimento estudantil, social, atualmente é um radialista importante da cidade, que tem uma posição muito crítica, apresenta um programa diário na Rádio Espinharas. Então, Josivan, ele hoje é uma figura importante na conjuntura local na cidade de Patos. Na eleição de 2016, como a UP não tinha ainda a sua legalização, o companheiro estava gentilmente, né, e solidariamente filiado ao PSOL e foi candidato a vereador em Patos pelo PSOL, situação em que ficou em quarto lugar. Josivan foi o quarto vereador mais votado na eleição de 2016, obteve 1.218 votos, mas como o partido, a coligação naquele momento não atingiu o quociente eleitoral, não teve o direito de indicar de vereador. Então, o nome de Josivan está colocado não só enquanto partido, mas está colocado dentro da população de Patos. Tem muita gente torcendo, muita gente aderindo, muita gente se comprometendo para mais uma campanha que a gente provavelmente vai encarar na eleição do ano que vem, e agora desta vez com a nossa própria organização saindo candidato provavelmente pela Unidade Popular, candidato à Câmara de Vereadores de Patos. Então, boa sorte, Josivan, boa sorte ao UP, sejam bem-vindos a esse processo enquanto partido legal, para a gente continuar os nossos debates, continuar as nossas discussões e a luta em um momento tão necessário, porque antes de 2020 tem muita luta para a gente fazer nesse Brasilzão afora. Valeu, Pedro, pelo espaço. Seu oi aqui, pessoal, no Instagram também. Valeu, pessoal, a gente ficou acompanhando aqui, mas quem está aqui no Instagram, nosso boa noite, quem está aqui ao vivo nos acompanhando. Boa noite aos camaradas da UP, que nesse momento estão comemorando essa data aí que a gente vai fazer o nosso julgamento, e vamos seguir firmes e fortes junto com todos os partidos que contribuem para esse debate, que contribuem para esse momento de luta, para a gente ter um Brasil diferente, que é um Brasil socialista, não é outro nome. Queremos um Brasil socialista, queremos construir esse processo de revolução política e de luta social no nosso país. Muito obrigado, boa noite. Até o próximo Cuscuz com Debate.